Senhor presidente, expediente inicial, deputado Nelson Gonçalves, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Eu ouvi atentamente a intervenção do deputado Paulo Ramos, tem razão em parte. Falava com a deputada Marta Rocha há pouco, todos nós tínhamos uma expectativa que o governo hoje trouxesse, pelo menos algum desenho de projeto de curto, médio e longo prazo para essa crise que atravessa o Estado, mas, de qualquer maneira, divirjo do companheiro Paulo Ramos, porque a reunião foi positiva, no aspecto, primeiro, do gesto do vice-governador. O governador Pezão também teve o mesmo gesto no início do seu governo, mas o gesto do ex-senador, ex-ministro, ex-deputado e governador em exercício, doutor Francisco Dornelles. A tranquilidade, a serenidade, a disposição de ouvir, isso é muito importante, e também a certeza que enfrentamos um momento muito difícil no estado do Rio de Janeiro. A crise fiscal, ela tem proporções que estão gerando consequências danosas à população do nosso estado. Hoje, deputada Marta Rocha, deputado Nelson Gonçalves, que é médico, tivemos na Comissão de Educação uma audiência para tratarmos da política dos residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que não recebem há mais de um mês. O hospital já desativou, desde 2015, mais de metade dos seus leitos. A Excelência, presidente, sabe que é o hospital mais importante da alta complexidade no sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro, não é só da capital não, é do estado. E o hospital está funcionando hoje com menos de 150 leitos, ou 150 e poucos leitos, um hospital de 350 leitos. E o diretor aponta a preocupação e se continuar essa falta de repasses, semestrais para manter o hospital funcionando com o mínimo de responsabilidade médica, no mês de julho, possivelmente, nós não teremos nenhum leito funcionando no Hospital Pedro Ernesto. E esse quadro é um quadro que se repete a toda a audiência pública da Comissão de Educação. Mês passado foi a discussão da FAPERJ, o atraso dos pesquisadores da FAPERJ, o risco que gera para todo projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido no estado do Rio de Janeiro. Já falei isso aqui na semana passada, de combate ao vírus da epidemia do Zika. Então, nós estamos aí com um problema sério fiscal no estado e a solução não é fácil. Agora, o que nós esperamos do governo, o que nós esperamos dos setores mais responsáveis pela parte fiscal do governo e pela parte política, evidentemente, que tragam a casa um projeto que possamos olhar a curto, médio e longo prazo. E dessa maneira contribuirmos aqui com os nossos debates, com as decisões que precisam ser tomadas. Nós não podemos continuar como estamos fazendo desde o início desse ano, como se fosse uma colcha de retalhos, episódios separados, manda-se uma mensagem, decide-se em cima de um tema, mas decidido aquele tema não consegue se vislumbrar uma solução, não consegue se vislumbrar uma luz no fim do túnel. Então, muito preocupante a situação do estado do Rio de Janeiro, requer do secretário de Fazenda, Casa Civil, secretário de Governo, Secretaria de Planejamento, que possam construir para o governo do estado e apresentar ao governador Dornelles e ao governador Pezão, que está, todos nós estamos torcendo pela sua plena recuperação. Ele está acompanhando, tenho certeza, todo esse desdobramento. Esperamos que essa equipe possa trazer aí ao governo uma perspectiva de algum planejamento. Mas, senhoras e senhores deputados, me preocupa muito o que acompanhamos hoje, através da imprensa televisiva aqui do estado do Rio de Janeiro, uma entrevista do secretário de Educação, deputada Marta Rocha, com relação às duas escolas que estão ocupadas. Preocupação grande quando o secretário estabelece um princípio através de um processo de ação na justiça, de reintegração de posse. E é bom chegar o deputado Jânio Mendes, vice-líder do governo, que pode nos ajudar nessa intermediação, que tratamos na mesa do Colégio de Líderes. Estou tratando do assunto das duas escolas ocupadas, quando as informações que nos chegaram, que hoje na grande mídia
o secretário fez uma possível menção ao uso de força policial para a reintegração de posse das escolas que estão ocupadas por estudantes. Nos parece um erro fatal, em diversos aspectos, deputado Jânio Mendes. Primeiro, o momento que o Estado vive. O que é que esses meninos, deputado Waldeck, estão reivindicando? Porteiro, acabar com a goteira dentro da escola, pequenas obras de manutenção, abrir o laboratório de ciências recentemente inaugurado e fechado, né? Os meninos estão fazendo um movimento democrático, reivindicando justamente o que lhe é de direito, né? A Secretaria de Estado ao governo, mostrando para a sociedade a situação dessas duas unidades. O secretário de Educação, é fundamental nesse momento ele abrir um diálogo irrestrito, tratar esse assunto como uma prioridade da sua pasta, e não movimentar a Procuradoria para pedir uma reintegração de posse com possível uso de força policial. Ou seja, o secretário Antônio Neto, primeiro como secretário, devia ser mais pedagógico nessa relação, né? Ou seja, deveria aproveitar esse debate para discutir os grêmios escolares, discutir os conselhos escolares, a democracia dentro da escola, aprofundar com aquelas duas comunidades, dessas duas escolas. E olha que estamos falando de duas escolas de mais de 1.300. São Paulo, a ocupação se deu em quase 500 escolas. Esperamos que ele não cometa os erros que o governo de São Paulo cometeu. Então, fundamental a liderança do governo aqui. Falo como deputado liderado por Vossa Excelência, que imediatamente faça esforços de contato junto ao secretário de Educação para que ele reveja. Já coloco à disposição de Vossa Excelência e ao secretário também a Comissão de Educação, se for necessário, a presença da comissão para intermediarmos uma solução pactuada, uma solução com muito debate e compromissos assumidos, porque os meninos estão seguramente numa situação de tamanha insegurança. Vamos desocupar, mas será que as promessas serão cumpridas? Há quanto tempo eles esperam para solucionar as goteiras da escola? Há quanto tempo eles esperam pelos porteiros? Então, vamos desocupar. Fazemos um acordo, e esse acordo será cumprido, deputado Jânio Mendes. Desculpe fazer menção a Vossa Excelência, mas conheço a capacidade que Vossa Excelência tem do diálogo. Eu estou apenas solicitando, porque se aconteceu o que foi dito pelo secretário, não tem aí um problema tremendo numa rede de 1.300 escolas. Por favor. Deputado Conde Pittencourt, nada é atribuição nossa. Está cuidando, acabo de chegar aqui do plenário, vindo de uma reunião juntamente presidida pelo líder do governo, Edson Bertassi, da qual participou também o deputado Waldeck Carneiro, com representantes do MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Municipais, Estaduais, e do sindicato do CEP, né, presentes as professoras Marta, professora Doroteia, onde nós pautamos, e aí fica Vossa Excelência convidado, uma audiência com o secretário de Educação, aqui, neste Parlamento, na próxima terça-feira, às 17 horas, onde o CEP virá, e nós iremos fazer um debate franco, aberto, buscando o diálogo e o entendimento, na direção de que toda essa pauta tensa que vive hoje a educação do Estado, a gente consiga respostas na quarta-feira, dia 6, às 9 da manhã. O sindicato tem uma assembleia, existe uma pauta pedagógica, existe essa pauta administrativa desses problemas que estão ocorrendo, e cabe nos buscar o entendimento, a conciliação. Os ânimos estão extremamente acirrados, e é papel deste Parlamento buscar a construção desse entendimento. Então, nós não nos furtaremos a isso, na condição de parlamentar, seja na condição de vice-líder do governo, mas fundamental na condição de parlamentar. Tivemos aqui hoje a presença do governador do Estado, estamos aí fora com uma mobilização dos servidores. Infelizmente,
tivemos alguns incidentes, todos nós aqui condenamos toda e qualquer forma de violência, seja ela por quem for praticada, é condenável, e nós buscamos a representação do Movimento Unificado e do CEP para essa conversa que tivemos agora, buscando pautar. Da mesma forma que está sendo pautada uma audiência também com 5 secretarias, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Governo, com o MUSP, na quarta-feira, dia 6, pela manhã, porque o CEP tem uma assembleia às 9, o MUSP uma assembleia às 14 horas. Enfim, essa é a pauta, fica Vossa Excelência convocado, Vossa Excelência que tem contribuído muito para o Estado, com entendimento na condução de toda a pauta, de todo esse debate, para que a gente possa estar oferecendo alternativas. Há que haver uma saída para a crise que estamos vivendo e nós somos mediadores dessa saída. Nós que, ao longo da legislatura, temos contribuído de todas as formas, com todo esforço, todo empenho. Essa casa não se nega a nada. Vossa Excelência, quanto parlamentar, e todos os parlamentares aqui, não negaram ao governo qualquer instrumento que o governo buscou aqui para a busca da saída da crise, e a gente tem que, nessa hora, nos colocar cada vez mais ao esforço e ao empenho para a busca desse entendimento. Então, fica aqui esse meu esclarecimento. Agradeço Vossa Excelência por estar trazendo aqui esse tema ao debate no plenário. Deputado Jânio, antes de passar ao deputado Valdec, o presidente permitindo, e a deputada Marta Rocha, para os seus apartes, independente dessa pauta muito bem-vinda, marcada por Vossas Excelências junto ao Movimento Unificado dos Servidores do Estado, especialmente a educação, na próxima terça, às 17 horas, eu continuo fazendo um apelo a Vossa Excelência, que faça contato, ainda hoje, com o secretário. O sindicato postou isso na mesa. Para que, nesse caso... O contato já foi feito nessa direção. Há também relato de violência em alguma escola. Em São João de Meriti, também foi posto na mesa e já foi encaminhado pela liderança do governo esse apelo nessa direção. Inclusive com a acusação em São João de Meriti do uso de milícia para barrar greve na porta da escola, enfim, atos repudiáveis. A minha preocupação é esse processo iniciado pela Procuradoria para reintegração de posse, tomar curso de uma decisão de liminar antes da reunião de terça-feira e ensejar o secretário alguma atitude administrativa em função de uma liminar conseguida através de força policial, de uma força desnecessária. Vossa Excelência tem razão, há que se haver sabedoria. Se vamos sentar à mesa para uma negociação, para um entendimento, não há que haver nenhum ato que venha... Eu costumo dizer lá no interior o seguinte: não dá para querer apagar incêndio com gasolina, né? Bem, isso está claro então para o secretário, né? Há que ficar claro. Perfeito. Deputado Valdec, por gentileza. Deputado Conde Pittencourt, eu queria, muito sucintamente, presidente, me alinhar com a sua preocupação e até registrar aqui no complemento de informação aqui em relação à parte do deputado Jânio Mendes, que foi com muita satisfação e sem surpresa que eu ouvi durante a reunião o próprio CEP reivindicando a presença da Comissão de Educação nessa audiência, porque tem reconhecido a Comissão de Educação como um importante instrumento de mediação, de garantia desse diálogo. Não é dessa legislatura, já há algum tempo. Vossa Excelência tem muito mérito nisso, que preside a comissão há muitos anos. Mas o que me espanta muito, e a parte justamente nessa linha, é como que o governo do Estado e como que a Secretaria de Educação pode pode cogitar a possibilidade de interromper um protesto, uma manifestação pacífica, democrática, juvenil, eu diria, inclusive com força policial, Eu reputo que o governo do Estado, como Vossa Excelência mencionou, de São Paulo, cometeu erros gravíssimos na interlocução com aquele movimento. O governo do nosso Estado não vai repetir essa condução, tenho certeza, até porque eu ouvi hoje do próprio, junto com Vossa Excelência e com vários outros deputados, do próprio governador interino, o Francisco Dornelles, que esteve aqui hoje na casa, afirmar categoricamente que em sua interinidade não admitirá a presença da Polícia Militar nas escolas. Portanto, é preciso que o secretário de Educação tome conhecimento disso que acabou de falar o seu governador, e é muito importante, portanto, que a Procuradoria interrompa, surja qualquer movimentação no sentido
de garantir isso que seria uma trágica eventualidade. De qualquer maneira, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que a gente precisa aprofundar o diálogo, que a pauta não é da crise, a pauta não é de agora, muitos elementos da pauta da educação estadual estão colocados, estão postos, estão explicitados há muito tempo, senhor presidente. Era isso, deputado Conde Bittencourt. Obrigado, deputado Waldeck. Deputada Marta Rocha. Deputado Conde Bittencourt, eu já tive a oportunidade de dizer que sou nascida na Penha e fruto da escola pública. E conheço muito particularmente o Colégio Estadual Gomes Freire. Lá atrás, na minha adolescência, antes de decidir ir para a Escola Normal Heitor Lira, fiz concurso para o Colégio Gomes Freire. E quero ser antipática, quero me permitir a externar aqui a minha angústia, deputado Jânio Mendes. Eu acho que nós estamos falando de duas coisas. A simples fala do secretário de Educação, que diz que vai buscar uma intervenção judicial e o apoio policial para romper uma dinâmica democrática, já me permite dizer que nós não precisamos de inimigos, já me permite dizer, né, que nós, lamentavelmente, não estamos à frente de um educador. E aquele colégio, ele está exatamente num conjunto territorial que indica o Complexo do Cruzeiro. Esse mesmo complexo, que é ao lado do Complexo do Alemão, em 2010, foi recuperado pela Segurança Pública e pela Cidadania. Então, o que esses jovens estão fazendo hoje é acreditar naquilo que foi dito em 2010, que era possível viver no mundo, no Estado democrático de direito e fazer valer a sua cidadania. Se nós ousarmos a ingressar com uma medida judicial e utilizarmos a polícia para destruir essa negociação, esse desejo, né, de democracia, e bem colocada aqui a questão dos grêmios, dos conselhos, nós vamos estar num retrocesso muito traumático e muito perigoso. Então, eu queria pedir, por isso que eu estou dizendo que eu estou ousando ser antipática, eu queria pedir, que eu sempre acho que o bom é inimigo do ótimo, né? Talvez, ou ao contrário, eu nunca sei se o ótimo é inimigo do bom, mas eu queria pedir que a gente fosse bem pragmático. Talvez um bom telefonema do nosso líder do governo, do nosso vice-líder, uma conversa para alertar o que significa, né, startar uma ação, porque se um secretário tem a capacidade e a ousadia de falar isso, talvez ele não esteja em sintonia com aquilo que foi tão bom de ouvir do nosso governador em exercício, que nos brindou com a sua visita aqui, o governador Dornelles. Obrigada, deputado Conde Bittencourt. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu agradeço aos apartes, senhor deputado Jânio Mendes, nosso líder aqui em plenário agora. Deputado Conte, deputada Marta, pode ter certeza, eu estou aqui ao telefone tentando falar com o secretário, exatamente fazendo essa transmissão. Finalmente ele está me ligando aqui, fazer essa transmissão, que é um nosso descabido. E se abriu uma pauta de negociação, que toda e qualquer medida nessa esfera esteja sobrestada até essa pauta de terça-feira. Isso é o óbvio. Não dá para entender que se vai fazer política de maneira diferente nesse momento. Então, concordo plenamente com a colocação do deputado Conte, da deputada Marta, vou atender o telefone e transmitir essa mensagem. Obrigado, deputado Jânio Mendes. Muito obrigado, presidente, pela tolerância do tempo aqui, que ultrapassou muito mais do que os 10 minutos. Muito importante. Mas um assunto importante, urgente. E terminando, o que eu espero, senhor presidente, que o secretário de Educação e a sua equipe aproveitem esse momento e façam, né, dessa relação com as comunidades escolares, dessas duas escolas que estão lá amotinadas, reivindicando os seus direitos de uma educação pública, com qualidade mínima, com os elementos mínimos para o seu funcionamento, que aproveite esse bom momento para fazer dele uma boa aula de exercício de democracia, de participação dos grêmios escolares, dos conselhos escolares da sociedade, ou seja, sociedade da Penha e a sociedade da Ilha do Governador, que se apropriem desse debate, porque são duas escolas que estão a serviço da sociedade e para a sociedade. Muito obrigado, presidente.